Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo, tá? Para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma sessão referente à playlist que está relacionada a Lacan. A gente continua com a nossa explanação referente ao gozo, né? Eu já falei anteriormente sobre o gozo em Freud, está lá na playlist relacionada a Freud. E também já dei uma introdução, né, referente ao gozo, explanando de uma forma geral o que é que seria esse gozo na clínica contemporânea, né? Quem tiver interesse para ter uma visão abrangente, fique à vontade para procurar no canal, né, e assistir. Então, aprofundando um pouco mais a questão do gozo em Lacan, né, quando a gente fala de um percurso lacaniano do desejo ao gozo, não trata-se do desaparecimento do desejo, né, mas trata-se de uma prevalência do gozo, certo? E aí Lacan vai elaborar, certo? Elabora os conceitos de desejo e de gozo, objetivando, visando aí dar conta do conceito freudiano de pulsão, tá? Enfim, quando eu falo sobre o gozo em Freud, no vídeo tratando-se do gozo em Freud, eu converso sobre o que é pulsão, né? Como é que se deu origem a essa conceituação, o que é essa pulsão. Então, Lacan ele vai elaborar, como eu falei, né, os conceitos, desejo e gozo para dar conta da pulsão, para dar conta desse conceito freudiano de pulsão. Entretanto, na sua primeira tentativa, né, com o desejo, ele acaba negligenciando o conceito freudiano. E aí ele continua o seu percurso, né, no que diz respeito a tentar dar conta desse conceito freudiano de pulsão. O que é esse desejo, né? O desejo é estruturante do ser humano, né? E tratando-se de Freud, podemos tomar o desejo como sinônimo de falta. É a falta de um objeto que em algum momento no passado, de uma certa forma, trouxe uma satisfação, mas esse objeto ficou perdido no passado. E aí essa tentativa de voltar às coisas mesmas, falando um pouco aí do termo fenomenológico, mas é a tentativa de voltar a sentir essa satisfação, né? Então é a falta. O desejo é tido em Freud como sinônimo de falta, da falta. O desejo é algo que se coloca para o sujeito sempre como uma condição absoluta, sempre como uma condição infinita, sempre insatisfeito, sempre inatingível. O sujeito está sempre em busca. E isso se dá em função desse desejo que é infinito, que é insatisfeito, que é inatingível, certo? E aí qual que é a relação que Lacan estabelece entre desejo e pulsão, né? Para falar disso, para ficar mais compreensível, a gente precisa tratar da trilogia. Que trilogia é essa, né? A trilogia diz respeito à necessidade, à demanda e à pulsão. Então, o que é que se entende por necessidade? Necessidade é o elemento bruto da pulsão, é aquele elemento grosseiro, né, que compõe a pulsão. Eu tenho aqui, ó, pulsão, eu tenho aqui a pulsão e tenho a necessidade como elemento bruto, como aquele elemento grosseiro que compõe a pulsão, certo? Então, o que é que acontece? O que é que vem a ser a demanda, então, Carla? A demanda é o que da pulsão consegue passar a fala, é o que eu consigo expressar por meio da fala, é o que eu consigo representar por meio da fala. Então, a demanda
é o que da necessidade consegue passar a fala. Eu consigo falar sobre, eu consigo me expressar, né, verbalmente a respeito da demanda. Mas o que é que acontece? É impossível que toda necessidade se transforme em demanda. Isso é impossível, certo? Então o que é que acontece? Se nem toda necessidade que compõe a pulsão consegue ser convertida em demanda e assim ser expressa por meio do verbal, o que é que acontece com o resto? O que é que acontece com o resto da necessidade que não consegue entrar nesse conceito de demanda, né? É aí que está o desejo. Então o que é o desejo? É a necessidade menos a demanda. A necessidade menos a demanda é o desejo. É o desejo. Certo? E aí, essa parte da necessidade que é o desejo é inatingível. É impossível de suprir. Certo? Quando a gente estuda a pulsão, a gente identifica que a pulsão é o instinto desnaturalizado. O instinto é isso aqui, ó, necessidade. O instinto está muito ligado à questão da necessidade, né? E aí a pulsão é esse instinto desnaturalizado. Ou seja, a pulsão vem a ser, aliás, o desejo vem a ser aquela parte da necessidade que eu não consigo expressar verbalmente. Pô, eu sinto necessidade de beber água, então eu vou lá e bebo água, né? Aquela parte que eu não consigo definir o que é que eu quero, mas que mesmo assim eu tenho essa sensação de incompletude, é justamente o desejo. O desejo é inatingível por meio da fala, o desejo, ele não consegue chegar à satisfação, certo? Ou seja, isso faz com que a pulsão seja munida de uma certa plasticidade. O instinto, que é movido aí pela necessidade, tem um objeto específico. Se eu estou com sede, eu bebo um copo de água para suprir a minha sede, né? A pulsão, ela não tem, a pulsão, quando movida pelo desejo, ela não tem um objeto específico que diga assim, esse objeto vai me trazer uma estabilidade. Com isso eu vou conseguir sentir-me satisfeita. Isso pode até ser temporário, mas logo em seguida tu vai sentir essa incompletude, essa instabilidade. Então por isso o desejo é a necessidade menos a demanda, né? O que sobra aí é o desejo. Então, o problema desse trio, o que é que acontece? O que é que Lacan vem perceber, né? A partir aí desse trio, desejo, necessidade e demanda, é que isso aí não consegue ainda dar conta da pulsão, né? Não esgota o que há para se dizer sobre a pulsão. A pulsão é uma força demoníaca, como o próprio Freud denomina dessa forma, e aí isso já sai, essa força demoníaca, ela não consegue ser explicada por meio dessa trilogia, né? E aí no seminário 7, Lacan ele vai desenvolver que a satisfação buscada pela pulsão é a possibilidade de uma constância, né? Por que essa busca por constância existe? Justamente porque há no aparelho psíquico uma força que age no sentido oposto, uma força que nos faz inconstante o tempo todo, uma força que nos barra da possibilidade de nos sentir completo, de nos sentir constante, de nos sentir estável.
eu comprei um carro, eu tinha um desejo de comprar um carro. Um exemplo, né? Eu tinha um desejo de comprar um carro. Tá, eu fui lá e comprei um carro. Trabalhei, consegui juntar minha grana e aí eu consegui comprar o meu carro. Aquilo me satisfez até o momento em que se lançou uma versão nova desse meu carro. E aí eu já fico me sentindo insatisfeita, incompleta, porque eu quero a versão nova desse carro, né? Porque a versão nova tem uma maior comodidade, é mais prático, tem mais aparatos, vai me satisfazer mais, entende? Então, nesse momento, há o que podemos chamar de gozo da transgressão, né? Ou seja, o gozo, ele vai aparecer essencialmente ligado ao excesso. Tudo que excede vai ser o gozo, né? Esse modo de gozo se dá como tentativa de satisfação da pulsão, certo? Por isso o gozo ele está tão atrelado à repetição. Por isso o desejo não consegue dar conta dessa força demoníaca que é a pulsão, né? Então, comprei um carro novo. Esse era o meu desejo. A partir do momento que eu compro o carro novo, eu estou suprindo, né, esse meu desejo aí de ter um carro. Mas, posteriormente, uma versão nova desse meu carro é lançada. Uma versão atualizada, com mais comodidade. Quero trocar de carro novamente, porque aquele carro que eu tenho já não me traz satisfação. Preciso de um carro que me traga uma maior comodidade, que tenha aparatos muito melhores que o meu para me satisfazer. E aí eu vou lá e troco de carro. Lança-se outro carro, quero trocar de carro novamente. E aí eu fico nessa troca de carro. E aí essa repetição, essa insatisfação, né, que me leva a estar trocando de carro direto toda vez que um carro novo, uma versão do meu nova é lançada, essa repetição, essa insatisfação, porque eu quero sempre o maior, o melhor, o mais completo, o mais atualizado, é aí onde está o gozo, é nesse excesso, né? Tu nunca vai se sentir satisfeito, porque sempre que lançar uma versão nova desse carro, tu vai querer a versão nova do carro, porque tu quer sempre o melhor, o mais completo, o mais que te traz uma satisfação maior, mas essa satisfação é temporária, porque daqui a pouco vai lançar um carro novo e tu já não vai estar mais satisfeito com esse teu carro e tu vai querer, e isso vira um ciclo vicioso. Veja que é o excesso, digamos assim, é o excesso do desejo. E é aí onde está o gozo. O gozo está muito ligado a essa repetição, a esse excesso, né? Se você assistir, ou se você já assistiu, o vídeo em que eu falo do gozo em Freud, você vai ver que Freud, a priori, considerava o princípio do prazer, falei isso nos vídeos anteriores, né? O princípio do prazer como o princípio dominante no sistema psíquico. Ou seja, o que é que acontece? Se há um aumento de tensão, de excitação no aparelho psíquico, Freud denomina como princípio do prazer. Ou seja, é o momento em que essa tensão, em que essa excitação precisa do prazer para que o sistema psíquico possa assim entrar em equilíbrio. Esse equilíbrio se daria a partir do momento em que o sujeito supre essa tensão pelo prazer. Mas aí é quando Freud ele começa a perceber que essa tensão não é suprida por completo. Há uma energia psíquica circulante no sistema que o princípio do prazer não consegue dar conta. E não é mais uma questão de prazer ou desprazer, mas sim de pulsão. E aí é como eu falei, ele vem chamar essa força de uma força demoníaca, né? Ele dá ao nome
ele dá o nome de pulsão, né? E que é uma força que está em busca de uma satisfação que já sai aí do campo de prazer, né? Enfim, eu falei sobre isso nesse vídeo e acho bem importante que vocês assistam. Mas enfim, vamos então falar desse gozo, né? Do gozo como transgressão, desse gozo ligado a esse excesso. Lacan, ele começa a conceituar o gozo no seminário livro 7, né? Onde ele fala da ética na psicanálise. Ele apresenta o campo do gozo desejando como se este campo fosse reconhecido como campo lacaniano, né? Ele vem falar sobre isso no seminário 7. Ele diz o seguinte: mas enfim, o que importa quanto ao campo do gozo? Infelizmente, que nunca se chamará, pois certamente não terei o tempo de esboçar as suas bases e, em virtude disso, em consequência disso, nunca se chamará o campo lacaniano. Mas eu desejei isso. Há observações a fazer, né? Então, com essa afirmação de Lacan, aí se está a importância dada por ele a esse conceito, né? Essa afirmação de Lacan deixa bem explícito no seminário 7 a importância dessa conceituação de gozo. Ele percebe o alcance clínico, né? Ele percebe a complexidade teórica que está em volta aí, né? Desse conceito de gozo. E aí Kenneth vem nos dizer, né? O gozo não se deixa apreender totalmente. Ele está sempre extravasando. Veja, o conceito de gozo está sempre ligado a esse excesso, a esse extravasamento. Porque não há limite para o gozo, né? Certo, Carla, até aí entendi. Mas qual que é de fato a diferença entre desejo e o gozo? Bem, Freud ele vem nos dizer que o desejo está muito relacionado à falta, a questão da falta, a falta do objeto, né? É aquele objeto que tu já teve um dia, que te satisfez num dado momento e nesse momento tu não tem mais e esse objeto ficou perdido no passado e tu deseja esse objeto novamente. Tu deseja não necessariamente o objeto, mas voltar a esse momento em que tu sentiu de uma certa forma essa satisfação. Ou de repente tu tem um objeto que um dia já te trouxe satisfação, mas não te traz mais, e tu estás em busca de um novo objeto para satisfazer esse teu desejo. Então está muito atrelado à questão da falta, a falta de algo que te complete, né? E isso é um ciclo vicioso, como eu já falei. Para pensar, no percurso da tua vida tu sempre vai ter um objeto de desejo, tá? Onde de repente tu já pode ter tido de forma propriamente dita esse objeto e de repente tu não tem mais e tu quer novamente porque um dia isso já te causou a sensação de satisfação e não é que tu queira o objeto em si, mas tu quer sentir novamente essa sensação de satisfação. Quanto a Lacan, Lacan fala muito do desejo como sendo o desejo do outro. Para Lacan, o sujeito é invadido por esse outro, né? Através do qual pôde se identificar imaginariamente. Ou seja, ele se reconhece a partir da relação. Ou seja, o eu é resultado do efeito exercido por um outro, né? Por quem o sujeito deseja ser reconhecido e amado. Se o meu eu é resultado do efeito exercido por um outro, né? Então eu desejo o desejo do outro, eu desejo ser reconhecida pelo outro, eu desejo ser amada por um outro. Ou seja, a criança ela só pode constituir-se enquanto tal porque é investida e desejada, certo? A partir disso podemos supor que o sujeito não sabe nada sobre aquilo que quer, sem estar relacionado, sem estar referido ao outro. É através desse outro que o desejo do sujeito se revela para Lacan, né? Eu preciso
estar referida ao outro, e é através dessa referência ao outro que o meu desejo se revela. Então Lacan vai falar muito do desejo do outro. Eu desejo ser o desejo do outro, porque é assim que o meu eu é representado e se constitui, sabe? Já Freud fala muito da falta, o desejo como a falta de um objeto. Então, gente, o desejo envolve o trabalho da repetição. Ele está envolvido nesse trabalho da repetição, uma vez que ele é inatingível, né? Se ele é inatingível, ele está envolvido nesse trabalho de repetição que vai colocar a pulsão de morte, né? Eu falei no vídeo O Gozo em Freud sobre a repetição de morte, né? E aí o desejo envolve o trabalho da repetição, que vai colocar a pulsão de morte em ação, e o gozo está justamente na tentativa de estabilizar essa busca por constância, por uma constância, por um momento em que, pô, estou completa, não preciso de mais nada, e isso é impossível, tá? Então o gozo é uma espécie particular de satisfação. Sabemos que a pulsão ela é munida, né, de uma plasticidade exacerbada. Objeto nenhum dá conta de satisfazê-la. É algo indeterminado. Então o gozo é essa satisfação inconsciente, essa satisfação que depende da repetição. Tu precisa estar se repetindo naquilo, porque isso te traz uma satisfação inconsciente, por mais que conscientemente possa te trazer um desprazer, tá? Essa repetição te traz um certo gozo. Estás afim, por exemplo, tu é uma garota, afim de um garoto, e ele te esnoba, esnoba, mas tu não deixa de ficar atrás dele. Quanto mais ele te esnoba, tu fica atrás dele. Esse esnobamento te traz uma espécie de satisfação inconsciente. Senão tu não estava repetindo essa ação, né? Por mais que isso te gere um desprazer, porque gera em nós um desprazer, né? Sermos humilhados e esnobados por quem a gente ama, né? Então, isso gera um desprazer consciente, uma insatisfação, mas de repente o difícil, esse desafio da conquista, pode estar te removendo, é só um exemplo, tá? Pode estar te movendo a essa repetição, a esse movimento de estar o tempo todo indo atrás do cara. E quanto mais o cara te esnoba, mais tu tá atrás. Isso te traz um sofrimento, isso te traz um desprazer, mas inconscientemente te traz uma satisfação, porque de repente tu tem essa tara, né, por esse desafio de conquistar, né? E aí o gozo, ele está vetado para quem fala, né? Para quem fala, ele está vetado. O gozo, ele não consegue ser expresso verbalmente. É algo que não transcende a fala, não consegue ser representado pela fala. E aí cabe ao analista, né, na evolução da análise, ter essa sensibilidade para perceber onde é que o paciente está gozando, porque é onde ele está gozando, é nesse ponto aí que o analista ele precisa trabalhar, sabe? O gozo é aquele ponto que a gente não consegue abrir mão, porque, como eu falei, nos traz uma certa satisfação por meio da fantasia, tá? Então é aí que está a questão toda, certo? É nesse ponto que o analista deve ir. É por meio da análise, por meio da associação livre, identificar esse ponto de gozo, que é o que traz. O gozo é tudo aquilo que não presta, né? É aquele excesso que nos traz sofrimento, mas a gente não abre mão, porque nos traz uma satisfação inconsciente. Tá bom? Bom, gente, então é isso. Eis aí mais uma explanação. De fato, é uma temática da psicanálise muito difícil de explanar, né? Tanto que antes de explanar,
eu pesquisei no YouTube, porque eu sempre pesquiso, né, se tem essa determinada temática no YouTube para que eu possa assistir e ver o que está sendo dito sobre essa temática. E aí eu percebo que muito pouco é explanado a questão do gozo, porque de fato é difícil, é complicado você explicar, enfim. Mas aí eu tentei ser didática para que vocês pudessem entender, certo? Espero que tenha atingido a minha meta no que diz respeito a alcançar essa compreensão de vocês. Mas se ficou alguma dúvida, o meu e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo. Manda a tua dúvida e aí eu vou trazer a tua dúvida para dentro da playlist Carla Responde, certo? E aí eu vou explanar, porque é o que pode ser a tua dúvida, pode ser a dúvida de outros, irei explanar aqui dentro do canal, tá bom? Enfim, gente, então é isso. Na descrição do vídeo também vai estar o link do meu canal primário, Mente Aberta, meu primeiro canal, né? Quem não conhece, quiser conhecer, fique à vontade para ir lá. Lá eu explano assuntos dentro de várias temáticas, dando uma ênfase na psicologia, e aí não só na psicanálise, mas em várias temáticas dentro da psicologia, e como também em outras áreas, na área de exatas, saúde, sobre as coisas da vida, sobre séries, sobre filmes, enfim, fiquem à vontade de ir lá para conhecer, certo? Se tiver interesse, se inscrever também. E se inscrevam aqui no canal Só Psicanálise, aqui eu irei abordar um canal novo, e aí eu estarei abordando só temáticas dentro do campo psicanalítico. Na descrição do vídeo também vai estar o link dos meus blogs, quem tiver interesse em conhecer, fique à vontade, como também o link das minhas redes sociais. Eu não respondo mensagens via redes sociais devido ao excesso de pessoas, mas pode adicionar, pode seguir para acompanhar de perto as publicações que eu faço referente aos meus projetos, tá bom? Então, gente, é isso. Se gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Coloca a tua crítica no comentário do vídeo. O que foi que você não gostou, que eu deixei a desejar, para que daí eu possa refletir a tua crítica e possa melhorar quanto a minha didática no sentido de construir conhecimento aqui com vocês, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima gravação.